Na Rússia, no domingo da Páscoa, é tradição nas igrejas saudar os irmãos dizendo Cristo ressuscitou. E aí a resposta é, traduzindo, porque ele falou em línguas, né? Verdadeiramente ressuscitou. E essa é a data mais importante do calendário lá na Rússia, que é a ressurreição, porque a ressurreição é a garantia da vitória. Então, na Rússia se diz Cristo ressuscitou, e a igreja responde verdadeiramente ressuscitou. E aí o pastor diz Cristo ressuscitou, e a igreja diz verdadeiramente ressuscitou. E pela terceira vez o pastor diz Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Isso é a maior verdade para o cristão. Essa é a maior alegria para o cristão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vivo está, reina e, como nós estamos estudando, um dia voltará. E o estudo, tudo que nós estamos fazendo aqui é justamente para trazer para os irmãos a bendita esperança que Paulo fala da volta de Jesus, porque não é simplesmente estarmos aqui na igreja, nas nossas congregações, para não fazermos coisa errada, né? Aquela ideia assim que algumas pessoas têm de, eu vou para a igreja porque eu não quero fazer coisas erradas e tal e tudo mais, então eu vou me salvar. Só que o objetivo de Deus, na verdade, é de construir uma nação, construir um povo que o adore em espírito e em verdade, para que esse povo, para que essa nação reine junto com ele no seu reino, no reino de Deus. E quando nós paramos ontem, nós estamos, para aqueles que conseguiram sobreviver à grande tribulação de ontem do estudo, nós chegamos até o capítulo 11, e o capítulo 11, ele é o final de um ciclo. Lembra da história do bolo? O bolo. Então a primeira camada, ela acaba ali. Se nós pudéssemos colocar um nome para essa primeira camada do bolo, nós poderíamos chamar talvez de acontecimentos na Terra, ou catástrofes cósmicas, ou sei lá como é que você queira chamar isso, porque basicamente tem a ver com esse planeta, tem a ver com a vida nesse planeta, morte por causa de algumas catástrofes naturais, terremotos, pestes e outras coisas mais. A guerra não é natural, mas acabou já se tornando natural na vida humana, né? Então, são coisas que dizem respeito à convivência do ser humano e intervenções externas, certo? Então, do capítulo 5 até o capítulo 11, basicamente tem a ver com o contexto geral, o pano de fundo geral no nosso planetinha bonitinho que nós temos aqui. Já a parte seguinte, que é a segunda camada do nosso bolo, que começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 19, nós podemos chamar da camada político-religiosa, certo? Porque o foco agora é outro. O foco não está mais nos acontecimentos externos, nos acontecimentos que vão ocorrer com o planeta ou nas relações entre as pessoas em termos de guerra e tudo mais, mas tem a ver com a parte política religiosa. Eu não vou explicar isso, quem pode explicar a parte política é o Ney, e o pastor Horácio aqui poderá fazer a parte do religioso, então vamos direto para o final e acabarmos o nosso estudo, porque nós não temos muito tempo, é isso? Não? Não é bem isso combinado, né? Ok, então eu vou tentar fazer aqui para vocês um resuminho, porque depois eles vão poder trabalhar isso daqui. Capítulo 12, vamos para o capítulo 12. Você se perdeu? Nós estamos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12. Capítulo 12, ele é interessante. Por que ele é interessante? Porque ele faz parte de uma reconstrução histórica. E alguns vão usar esse texto aqui para falar a respeito da rebelião de Satanás e de tudo mais, da vinda dos demônios, só que no contexto você vai perceber que a história é outra, tá? Mas o capítulo 12 começa com: apareceu no céu um sinal extraordinário,
uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Ok, aqui nós temos vários personagens aparecendo nesse texto aqui, mas não fica muito difícil de identificar quem são esses personagens. Um deles já é identificado, um dragão vermelho, que é um pouquinho mais para baixo, vai ser chamado o dragão, a antiga serpente ou Satanás. Então, o dragão aqui é Satanás. Quem é o filho que está nascendo dessa mulher grávida? Vamos na ordem contrária. Quem é o filho que está nascendo? Também é simples de nós identificarmos, porque diz que ele regerá as nações com o cetro de ferro. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, se eu não me engano, diz que Jesus reinará as nações com cetro de ferro. Em outras palavras, esse menino é Jesus. A pergunta que fica, então, o único personagem ainda aí não identificado, é quem é a mulher. Bom, a mulher pode ser Maria, porque Maria gerou Jesus, não há uma dificuldade de ver isso, ela estava grávida de Jesus, mas muito provavelmente, do meu ponto de vista, essa mulher representa Israel, certo? A nação de Israel. Porque depois ela vai ter uma história, que essa mulher vai continuar essa história um pouco mais para frente, e vai ter umas brigas lá com o dragão, e Maria, até onde a gente saiba, ela já morreu, não tem mais nenhuma briga com o dragão e tudo mais, então provavelmente é uma figura aqui para Israel que teria dado à luz, no caso, a Jesus. Isso tudo de uma maneira figurativa, certo? É uma, como é que se chama isso aqui agora? Uma figura de linguagem, enfim, nem sei mais o nome disso aí. Mas a ideia é essa. Então conta aqui a respeito do nascimento, conta a respeito da morte e conta a respeito também do triunfo desse filho, dessa mulher sobre o dragão, certo? Em outras palavras, é a história da nossa salvação, é a história da redenção proporcionada por Deus. E o capítulo, então, 12, vai ser uma espécie de vai comprimir a história da humanidade, da história de salvação. Certo? É um resuminho do que foi a história que Deus desenvolveu através de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E a partir do capítulo 13, então, aparece um monte de bestas saindo do mar, bestas saindo da terra, besta para tudo que é lado, cabeça, chifre e tudo mais. Não vou entrar nos detalhes do que representa cada um desses símbolos, como eu disse, senão a gente vai ficar aqui 300 anos rodando o toco e nunca vai conseguir fazer alguma coisa. Tá? Mas basicamente são poderes que estão contra a igreja e contra o reino do Messias. E depois de algum tempo, essas bestas, inclusive, do capítulo 13, são bestas que vão trazer um engano, e um engano religioso. Se vocês lerem o texto, né, nós não temos tempo para ler todo o texto, vocês vão ver que é um engano religioso. Em outras palavras, nós poderíamos associar aquele tempo onde haverá do Daniel, a abominação, o abominável de Daniel, onde ele enganará, onde haverá falsos profetas e tudo mais. Mas haverão as bestas que são a personificação disso. Não quero entrar nesses detalhes aqui, apenas dizendo que o capítulo 13 nos mostra um reino se levantando contra a soberania, né, de Jesus, contra o poder de Jesus neste mundo, inclusive para enganar a igreja.
O capítulo 14, nós temos os 144 mil selados de novo. A mesma história da primeira camada. Então, se na primeira camada nós temos 144 mil selados e aqui nós temos 144 mil selados, de novo, essas duas narrativas estão em paralelas. Não é que nós temos mais 144 mil dos outros 144 mil, certo? Porque nós estamos vendo as camadas agora horizontais. E note bem que é dito que no versículo 3 do capítulo 14, eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes, dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. E não há como você dizer com todas as letras quem são os 144 mil, mas são 144 mil que estarão fazendo a obra de Deus aqui na terra. Se pegarmos a primeira menção, tem a ver com Israel, então provavelmente são judeus que estarão seguindo a Deus, uma espécie de tropa de elite da época, tá? E já está havendo uma tensão, porque esses caras querem fazer com que o Cordeiro se torne o rei de Jerusalém, o rei na terra, preparando a vinda do rei, certo? É uma espécie mesmo de tropa de elite que vai na frente para arrumar a chegada do seu soberano. E o capítulo 14 ainda, ele nos traz a ideia de que o Cordeiro está chegando, o Cordeiro de Deus, o rei, está chegando e a terra está praticamente preparada para ser trabalhada por Deus. Tá? Então, a colheita está pronta, ela vai ser, como é que se diz agora, não é plantar, vai ser ceifada por Deus. Em outras palavras, nós estamos no momento já praticamente da volta do Senhor. A terra está pronta para a grande ceifa. Isso significa dizer que nesse período do capítulo 14, a igreja está intencionalmente trabalhando. A palavra do Evangelho está sendo propagada de uma maneira talvez nunca vista na história, sem precedentes, ou seja, essa igreja é uma igreja que está trabalhando, apesar de toda a perseguição, apesar de todos os problemas que o anticristo ou o abominável que fala Daniel está trazendo para a igreja. A igreja está sendo oprimida, está passando por grande tribulação, mas ao mesmo tempo em que a igreja está sendo oprimida, a igreja consegue se expandir, a igreja consegue levar a palavra de Deus como nunca na sua história. Aliás, essa é uma das características da igreja. Todas as vezes em que a igreja foi oprimida, ela se expandiu. Todas as vezes que a igreja ficou confortável, ela diminuiu. Ela se contaminou, ela se prostituiu. Então isso é um mecanismo que Deus tem para fazer com que a igreja venha a expandir. Nós vemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 8. A igreja de Jerusalém estava muito bem, confortável, bonitinha, se encontrava, repartia um pão, e estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas esse era o plano de Deus? Esse não era o plano de Deus, que a igreja ficasse acomodada, bonitinha, aconchegante. O plano de Deus é para que a igreja se expandisse. E para que isso ocorresse, no capítulo 7 e 8, nós vemos que Deus manda uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Isso faz com que a igreja saia de Jerusalém e venha levar a palavra de Deus para outras pessoas na Judéia, na Samaria e, inclusive, fora de Samaria, numa cidadezinha chamada Antioquia. E essa cidade, Antioquia, vai ser o primeiro lugar onde que os cristãos, onde esse povo de Deus será chamado de cristãos, porque eles estão rompendo a barreira judaica. Agora eles não são mais somente uma igreja judaica, mas são uma igreja gentílica judaica. E isso faz com que o evangelho expanda. Então veja como que muitas vezes Deus tem que agir conosco na nossa vida para que a gente produza alguma coisa. Enquanto tudo está bem, a gente fica, que bom, que gostoso, que quentinho, que comida boa, que coisa maravilhosa. E você fica ali, naquela coisinha do que bom. Mas chega um momento em que Deus diz assim, não, mas espera aí, vamos produzir um pouco, porque também, né, não está aqui só para engordar.
E o que acontece? Vem problemas, vem dificuldades, vem perseguição. E aí, se você é um crente de verdade em Cristo Jesus, você se sente incomodado e você vai fazer algo para Deus, isso vai produzir. E aí, isso leva à pregação do evangelho para pessoas que não conhecem. Talvez você tenha contatos com outras pessoas e o evangelho progride. Progride no sentido de alcançar outras pessoas. Então, uma das maneiras de Deus usar o seu povo é começando com perseguição. E aqui, se é dito que a igreja está passando, o povo de Deus está passando por uma grande tribulação, isso significa dizer também que os resultados dessa tribulação, que é grande, o resultado será grande. E por isso que nós vemos no capítulo 14 que a terra estava pronta para a ceifa. Ok? Se nós vamos para o capítulo 15 e o capítulo 16, o que nós percebemos? Nós percebemos alguns flagelos, algumas pragas que são trazidas pelos anjos. Em outras palavras, essas mesmas pragas do capítulo 15 e capítulo 16 estão em paralelo com aquela parte cósmica que nós falamos quando o sol não vai dar sua luz, a lua também não, e vai acontecer vários sinais no céu e tudo mais, né? Vai cair lá os meteoros, vai destruir boa parte. Mas se vocês lerem isso, está em paralelo com esse texto que nós lemos nos capítulos anteriores de Apocalipse. Tudo está em paralelo. Aqui nós estamos correndo em paralelo com a primeira parte. Então, existem essas linhas que nós podemos traçar entre a camada 1 e a camada 2. O capítulo 15 e 16 nada mais são do que esses flagelos, cataclismos cósmicos que estão ocorrendo. Mas nesse meio tempo, gente, como eu disse para vocês, o anticristo, o coisa ruim, vai estar perseguindo a igreja, certo? Do ponto de vista de Israel, Israel está estabelecido na sua região, no seu país, praticamente já com tudo, com sua capital em Jerusalém, e se levanta uma multidão de nações que vão querer destruir Israel. O anticristo tenta destruir a igreja. Não está conseguindo. Qual é o outro alvo sempre de Satanás? O Satanás sempre teve dois grandes alvos na sua história. Primeiro, foi Israel, tentando destruir Israel para que não viesse o Messias. E segundo, destruir a igreja para que a palavra desse Messias não se propagasse. Então, se ele não está conseguindo destruir a igreja, ele vai tentar destruir Israel. E é nesse momento que nós entramos no capítulo 16. O bicho está pegando, a situação está complicada, o mundo está se convulsionando por vários cataclismos que estão ocorrendo, muita gente está morrendo e provavelmente esse anticristo aí está dizendo: a culpa é de Israel, vamos acabar com Israel. Israel serve para levar a culpa de tudo, né? Que nem a igreja. Qualquer coisa que acontecer de errado, eles culpavam os cristãos. E aí esse cara vai vir para culpar Israel, e ele levanta um grande exército contra Israel. E nesse meio tempo Israel, que é a nação, vai tentar se defender, leva os seus exércitos para uma região típica em Israel, muito importante, que se chama o Vale do Megido. Não tenho tempo para explicar toda a história, mas é o melhor lugar para você matar gente, é no Vale do Megido, certo? É uma planície, e ali naquele vale onde ocorreram praticamente todas as grandes guerras na época da antiguidade, certo? As nações se encontravam ali para fazer guerra. A guerra mais antiga que nós temos documentada na história entre o Egito e o Império Hitita ocorreu nesse vale chamado Megido, que fica em Israel. E aí diz que o povo de Israel vai ter os seus exércitos localizados nessa região, nesse vale do Megido, e as nações estão vindo do Oriente com seus exércitos, com seus tanques e tudo mais, e estão indo em direção a esse vale do Megido também. E lá vão se encontrar. E eles vão se encontrar lá, e essa batalha será conhecida, a famosa batalha do Armagedon. Por que Armagedon?
Porque a palavra Armagedon em hebraico significa o monte de Megido, ou seja, é uma elevação que tem nessa planície, é uma elevação, um monte, não é uma montanha, mas é um monte mesmo, uma coisa pequenininha, e que dá visão para todo esse vale. Então a palavra Armagedon para nós vem de Har, que significa montanha, monte, e Megido, o nosso Magedon, né? Então, nesse lugar vão se encontrar os exércitos de Israel com os exércitos de fora. E vai haver uma batalha tão grande que diz que depois de meses ainda vão estar enterrando os corpos. Então, a ideia, nós falamos, o Armagedon. O Armagedon é uma batalha que ocorrerá praticamente já no final, um pouquinho antes da volta de Jesus, entre o povo de Deus, o povo de Israel, e as forças desse inimigo que está lutando contra Israel. Então, esse é o contexto. Aparentemente, Israel não vai ganhar essa batalha, porque a batalha vai prosseguir, o inimigo vai prosseguir e ir em direção a Jerusalém, e quando eles estiverem perto de Jerusalém, entenderam? Quando os exércitos inimigos estiverem perto de Jerusalém, então vem a intervenção do Filho do Homem, vem a intervenção dos reis e dos senhores, para salvar Jerusalém, onde ele estabelecerá o seu trono. Então, toda a questão é, o inimigo quer conquistar Jerusalém para que o cordeiro não coloque o seu trono lá. O cordeiro não, o leão, né? O leão da tribo de Judá não coloque o seu trono lá. Eu não sei por que ele faz isso, porque já está perdida essa batalha, mas enfim, ele vai tentar reverter uma coisa que é impossível. Tá? Então, como vocês podem ver, esses capítulos, eles têm, os capítulos 12 e em diante, eles têm duas conotações muito fortes. A parte religiosa, de perseguição contra a igreja, de um anticristo, de um reinado desse camarada aí, dos falsos profetas e tudo mais. E você também tem a parte política, que é o desenvolvimento da guerra entre Israel com os outros povos. Tá? Então, essa seção está descrevendo os fatos políticos religiosos que estão ocorrendo na Terra um pouco antes da volta de Jesus Cristo. A primeira camada desse bolo nos dá o que está acontecendo no mundo em termos cósmicos, em termos do amor que se esfria e tudo mais, das guerras, das pestes e etc. Essa segunda parte foca mais a parte político-religiosa. Entenderam? Essa segunda camada tem essa função. Bom, dito isto, para nossa alegria, o anjo, no capítulo 16, ele vai dizer que falta pouco. Ele está anunciando a chegada do Senhor. Logo após essa batalha do Armagedon e logo após essa tentativa de invasão de Israel, ele diz, o final está muito próximo. E diz que o anjo derramou a sua última taça no final do capítulo 16, eu estou pulando aqui as taças e tudo mais, mas quando após, vamos lá, 16, vai, vamos 16, para não dizer que a gente está tão perdido assim. O versículo 16 é onde que aparece a palavra Armagedon, então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E aí, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, está consumado, está sendo realizado agora o grande finale. Ou seja, Jesus está voltando. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade aqui é Jerusalém. E as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se
da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Em outras palavras, gente, quando Jesus vier, se prepare porque o bicho vai pegar. Porque você pode ver aqui que existem dois momentos. Primeiro, um grande terremoto, como nunca houve em toda a história. Em segundo lugar, você vê pedras caindo do céu de novo, com granizo e etc. Isso significa dizer que a volta de Jesus não é simplesmente Jesus vindo num cavalo e aí buscando a sua igreja e está tudo bonitinho. Gente, o bicho vai pegar, a coisa vai ser feia. Tudo aquilo que você vê nesses filmes apocalípticos aí de Hollywood vai ser fichinha perto do que isso ocorrerá aqui. Acontecerá coisas terríveis e os homens tentarão, inclusive, fugir da morte e nem vão conseguir fazer isso. Tá? E aí começa o capítulo 17, que é uma espécie de parênteses para falar de uma mulher, para falar de uma prostituta, uma meretriz, para falar da Babilônia. E é interessante, quando você vai lá para Zacarias, eu não vou fazer isso com vocês para ficar indo para um lado para o outro, mas essa mulher, ela não nasce no capítulo 17 de Apocalipse, no capítulo 18. Ela já está lá há muito tempo, porque ela foi colocada lá por Deus na época, ou pelo menos, mais ou menos, pela época de Zacarias, porque ele narra a chegada dessa mulher na Babilônia. Tá? Então essa mulher ela não é de hoje, não é de ontem, ela já está lá há muito tempo. Mulher é modo de dizer, é uma representação para a perversidade humana. E esse é o nome dessa mulher, perversidade, certo? Lá no livro de Zacarias. Aqui, lá em Zacarias, ela é uma mulher que está dentro de um cesto lá, de cobre, se eu não me engano, agora me esqueci, mas acho que é de cobre. Ela está como acuada dentro de um cesto e ela é levada para a Babilônia. E aí, muitos séculos e séculos depois, essa já é aquela que domina, aquela que reina, aquela que conduz as nações. Então, de uma prisioneira, ela vai se libertando até que ela toma as nações, os poderios e tudo mais. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Em outras palavras, tudo aquilo que o homem produziu, todas as repugnâncias, todos os pecados estão representados nessa mulher. Mas é essa mulher, né, essa representação que será vencida pelo Cordeiro, será vencida agora pelo leão da tribo de Judá. Em outras palavras, tudo que o homem produziu de mal, tudo que o homem pode pensar de maldade, agora está debaixo dos pés de Cristo, porque Cristo triunfou sobre toda a maldade, sobre todo o mal e sobre o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não, o nosso grande inimigo, que é Satanás, porque talvez o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa carne e a nossa vontade de fazer o que eu quero. Mas quando Cristo voltar, tudo estará debaixo dele, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o capítulo 18, o capítulo 19 fala dessa queda dessa Babilônia, que pode ser um sistema, pode ser o que for, mas na prática é a pecaminosidade humana toda debaixo dos pés de Cristo. Cristo coloca a sua cabeça sobre tudo aquilo que é mal. Ele esmaga toda a pecaminosidade. E ele esmaga também aquele que é o autor, vamos assim dizer, de tudo isso, que é Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o grande propagador disso, mas ele não faz nada sem a humanidade que realiza isso. Ele apenas fomenta, nós que realizamos. E a Babilônia debaixo dos pés de Cristo significa que Cristo venceu. E não é à toa que no capítulo 19 nós vemos esse mesmo Senhor, esse mesmo leão de Judá vindo em glória para tomar o reino. E está escrito que ele tem um nome, né,
que ninguém vai conhecer, ninguém conhecia esse nome, e está escrito em seu manto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vence, ele tem a palavra final. Por quê? Porque ele é o autor da história. Ele é o autor, ele escreveu a história. Ele não é um personagem, ele não faz parte somente da história. Ele é o autor. Ele escreveu a história. Ele não depende de outros, ele não depende de influências externas. Ele é o autor. E o autor escreve do jeito que ele quiser. Ninguém fala nada. Não é o barro que diz para o oleiro, eu não gostei. Pode dizer, pode reclamar, mas vai ser quebrado, vai ser moldado de novo. Vai de novo. Não gostei. De novo. Não gostei. De novo. Tô começando a gostar. Tá ficando bom. Porque diz que a parte do vaso interessante é que quando não dá certo, quebra e rala. Tem que ralar tudo, joga água, faz barro de novo, constrói, não deu certo, quebra, rala tudo de novo, joga água, modela. Às vezes isso também é para nós. E vai para o forno. Muitas vezes a nossa vida é assim, né? Só ralando. Mas, meus irmãos, Cristo voltou. Cristo reina. Cristo reina não. Cristo está instalando o seu reino agora na terra. E aí que começa o capítulo 20. O capítulo 20 encerra aquela segunda camada. Agora nós vamos para a cereja do bolo. A gente vai para a parte mais alta do bolo. O capítulo 20 é a parte mais alta desse bolo que nós estamos construindo nesses últimos dias aqui. E veja como é que começa o capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, e a gente vai ver por quê. E aí são colocados tronos, e aí aqueles que foram ressuscitados estão com Cristo agora, e é dito que eles reinarão, segundo o versículo 6. Versículo 6 diz que eles reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. Meus irmãos, existe uma certa teologia, eu não sou de ficar falando mal de pontos de vista teológicos, a não ser que eu tenha alguma certeza em relação ao texto. Tá? Porque às vezes é questão de divergência, eu gosto mais de amarelo, não, eu gosto mais de preto, eu gosto mais de cinza. Isso não vai fazer diferença. Mas existe uma corrente que diz que Satanás já está preso, que isso daqui já está acontecendo. O único problema é que essas pessoas não vivem nesse mundo, né? Não está vendo o que está acontecendo nesse mundo, porque do jeito que a coisa está aí, é meio difícil você dizer que esse mal aqui não está solto ainda. Mas diz que Satanás está sendo preso, que Cristo vai reinar, ele está reinando com o seu povo durante esses 1000 anos. Não interpreto 1000 anos literalmente, pode ser, pode não ser, pode ser 999, pode ser 1001, para mim não faz diferença nenhuma, o importante é mostrar o reino de Cristo. E por que o reino de Cristo aqui nessa terra? O reino de Cristo aqui nessa terra é justamente para mostrar que o que ocorreu no Gênesis capítulo 3 não foi um problema, como é que se diz assim, um ponto final na história. O ponto final na história do plano de Deus. Foi apenas um pequeno desvio autorizado por Deus, mas essa história ela vai voltar àquelas primeiras palavras de Deus para abençoar esse planeta. Quem estiver aqui no reino de Cristo estará para abençoar esse planeta, governar esse planeta da forma como Deus planejou. Entende? Então o plano de Deus lá do Éden não é que acabou. Ele simplesmente vai ter uma continuação e uma fixação através do reino
do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Cristo. O primeiro Adão deu probleminha, aí deu uma escorregada, pisou na banana e tudo mais, né? Mas esse outro, que é o filho de Adão, ele, que é o descendente da mulher também, ele é aquele que irá fazer tudo que o primeiro não fez. Mas não somente tudo que o primeiro não fez, ele estará fazendo com os redimidos, com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que é a igreja, e os outros que vão estar aí, que sobraram dessas catástrofes todas, que terão que se submeter, porque as nações, todas as nações se submeterão a esse Senhor. Só tem um problema. Depois de 1000 anos, o texto fala que Satanás será solto, e aí ele virá para enganar as nações. Não é para enganar os eleitos, não é para enganar a igreja, mas para enganar aqueles outros que haviam sobrevivido, porque ele não quer dizer que eles são crentes. Tá? Em 1000 anos dá para você chegar lá aos 9 bilhões de novo de volta, rapidinho. Ainda mais que não vai morrer, né? Não é que não vai morrer super tarde. Né? A longevidade vai ser maior, então a população vai ser grande. E essa população vai ser enganada por Satanás, e Satanás virá novamente contra a igreja, contra Jerusalém, melhor dizendo, e tentará destruir novamente. Só que daí o que acontece, parece filme, sabe quando está no momento mais tenso da batalha, parece que tudo vai perder, e agora o desespero pegando, e aí vem a cavalaria. Só que a cavalaria vem de uma forma um pouco mais tensa, densa e forte, porque agora quem vem não é mais o Cordeiro de Deus, nem o Leão de Judá e tudo mais, mas quem vem é o próprio Pai. E aí o Pai vem com a autoridade de Pai. E o texto diz que ele vai destruir definitivamente tudo o que a humanidade teria produzido novamente na sua arrogância. Veja bem, mesmo debaixo do reinado do Cordeiro, mesmo debaixo do reinado do Filho de Deus, ainda assim o ser humano será capaz de se revoltar? Sim, será capaz de se revoltar. Mas essa história é meio complicada, né? Eu pensei que era assim, a gente estava aqui na igreja e Jesus vem, leva a gente para o céu e a gente ficava lá no céu cantando. Não, não vai ser assim. Porque Deus ele vai ser um Deus que vai oferecer salvação até o último momento. Mesmo para aqueles que estão durante o reinado do Cordeiro, Deus está oferecendo mais uma oportunidade de salvação. Só que ao mesmo tempo que ele oferece salvação, ele ele impõe o juízo. E o juízo virá sobre esses outros que estarão aqui durante o reino de Cristo. E assim nós vemos começar, quando no final do capítulo 21 vem a intervenção de Deus, e tudo se acaba. Os mortos são julgados para a condenação eterna, jogados no Hades, no lago de fogo, Satanás e todos aqueles que o seguiram. Então nós temos um novo céu e uma nova terra. Aí esse é o outro capítulo do qual nós não temos praticamente nenhuma ideia do que irá acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de surpresas, Ele gosta de fazer surpresa com a gente. Se isso aqui tudo você já achou difícil, imagina se Ele começasse a revelar realmente qual é o plano dele de verdade. Porque o plano de Deus, aparentemente, não é o que nós conhecemos hoje como história. Isso é um subponto do subponto. Porque o grande plano de Deus é o que Ele irá fazer conosco quando Ele estiver tabernaculando eternamente com os remidos. Tabernacular significa estar presente, estar junto, estar morando junto com o seu povo. E aqui não estará mais somente o Cordeiro, mas o Cordeiro e o próprio Deus. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra o Éden. E o que aparece lá no capítulo 21 e 22? Novamente, os mesmos elementos do Éden, que é a árvore da vida. Pense nisso. Tudo que Deus planejou lá no começo, que era o ideal, que não ocorreu, Ele irá fazer acontecer de uma maneira mais perfeita,
possível quando Ele estiver conosco. É Deus que estará conosco. Não haverá mais noite, não haverá mais nada que irá nos impedir de ter acesso direto a Deus. Esse é o plano dele. E o que ele quer fazer dali para frente, no universo novo que ele vai criar ou remodelar, nós não sabemos. Mas, gente, isso é muito grande. Não é, volto a dizer, isso não é... O plano de Deus não é para que você vire churrasco no inferno. Entendeu? O plano de Deus, o grande plano de Deus, não é que você não vire churrasco no inferno. O grande plano de Deus é que você esteja com Ele para as obras que Ele está preparando para nós fazermos eternamente para Ele. É muito maior do que simplesmente eu dizer, ufa, escapei da chama do inferno. Ele está te preparando para algo extraordinário, algo grande, algo poderoso, que só está na mente daquele que criou tudo. E o dia que nós estivermos diante dele e ele abrir esse livro, esse segredo, nós vamos poder dizer uma coisa. Uau! Eu fico imaginando, não tem outra coisa, como é que você vai expressar tudo isso? Uau! Cara, era isso que era para acontecer. E eu lá pensando na minha casinha, nos meus boletos, nos meus problemas da família e tudo mais, mas o plano de Deus, meu amigo, é tão grande que eu e você não temos a menor ideia do que Ele tem preparado. Jamais entrou em coração humano, na mente humana. E sabe o que mais? O Salmo 24 diz que Deus tem preparado segredos para nós. Segredos para nós. E Ele quer que nós conheçamos os seus segredos. E um dia Ele irá revelar todos os segredos para cada um de nós. E aí a gente vai poder olhar e dizer, uau! Era isso então. Meu querido, nós somos parte dessa igreja que estará com Cristo, dessa igreja vitoriosa. Nós somos parte de um povo, o povo do livro, mas é o povo da vitória. Não é uma igreja deprimente, não é uma igreja acuada, não é uma igreja destruída ou uma igreja perseguida e morta. Nós somos parte de uma igreja vencedora. Nós somos parte da igreja triunfante. Nós somos parte daqueles que receberam autoridade sobre a terra. Nós somos parte daqueles que estarão com o Senhor. Entenda isso, nós não somos, apesar de muitas vezes a gente acha que a gente não é tão forte assim, e não é mesmo, mas em Cristo nós podemos fazer prodígios, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Os milagres não vêm de mim, os milagres vêm dele. Quando eu me entrego a ele, os milagres começam a fluir. E eu poderia contar histórias e mais histórias daquilo que Deus fez através da minha vida, na vida de outras pessoas, e quando eu olho para trás e vejo a situação e disse, de onde é que veio isso? Eu estava conversando rapidamente semana passada com um irmão, e aí ele estava contando para mim a história da sua vida e tal, e eu olhei para ele e disse, mas e isso? E aquilo? Aí ele olhou para mim, estava dirigindo, ele olhou para mim, quase parou o carro e disse, poxa, o pastor falou alguma coisa para você? Eu disse, não. Eu disse, meu querido, eu não sei nem seu nome para começar a conversa. Tá? E aí ele disse assim, mas você veio pensando nisso para dar essa palavra para mim, né? E eu disse, meu amigo, isso aqui veio agora na minha cabeça, não sei nem por que eu falei. Eu falei alguma coisa? E aí ele disse, não, essa é a palavra que, tipo assim, vai mudar a minha vida. E eu pensando depois assim, não é que é mesmo? Porque era um troço assim meio que, sabe, acertou em cheio um cara. Mas não veio de mim. Simplesmente eu fiz 2 perguntas para o cara e pá, o Espírito Santo agiu. Então o poder e a autoridade não é nossa. Mas nós temos. Ele nos deu. E por causa disso, nós somos uma igreja triunfante. E eu gostaria de ir no final, meus irmãos, com a última palavra que eu tenho aqui.
de fazer um desafio para você. Eu gostaria de fazer um desafio para você, vendo tudo que nós passamos aqui, para que você faça parte de um povo, de uma igreja atrevido. Você seja mais atrevido, ousado, que você seja mais proativo, que você avance mais, que você não se acomode, que você não fique parado na sua vida, na sua carreira cristã. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse mesmo livro, ele vai dizer o seguinte: existem os crentes quentes e existem os frios. Mas também tem os mornos. E o pior de tudo são os mornos. Não os mormons, os mornos. Por quê? O que Jesus fala? Eu estou a ponto de vomitar você. É uma palavra dura. Porque essa igreja triunfante, essa igreja vencedora, ela não é morna. Ela tem que ser quente. Ela tem que produzir. Ela tem que ser vitoriosa. O último exemplo que eu dou para vocês vem do futebol. E aí me desculpem, talvez aqueles que não entendem de futebol, mas é o seguinte, questão de matemática. Pro pessoal, quantos times, quantas vezes um time joga no Campeonato Brasileiro? Só para os homens. Agora para os homens, mulheres agora descansem um pouco, agora para os homens. Quantas vezes um time joga durante um Campeonato Brasileiro? 38. Não é? São 20 times, jogam 38. Se o técnico do time chega para o time e diz, olha gente, o nosso objetivo nesse campeonato é empatar todos os jogos. Esse é o objetivo. Nós não vamos perder, não vamos ganhar também, mas vamos empatar. A gente vai entrar em campo para empatar. Esse é o objetivo. A gente não vai fazer gol, mas a gente vai tentar não levar gol. Vamos empatar 0-0 todos os nossos jogos. Pergunto para vocês, o que vai acontecer com esse time, meus queridos irmãos? Vai ser rebaixado, sabe por quê? Porque a linha está em 44, 45 pontos. Se empatar todo, está com 38. Rebaixou. Então, se você quer um exemplo do futebol, para escapar um pouco da Bíblia, se você entrar na vida cristã só para empatar, você vai ser rebaixado. E bem rebaixado. E vai estar quente. E a segunda divisão é mais complicada. E não volta. Não volta. Não tem ascensão, não sobe de novo. Não tem. É um rebaixamento só. Então, entende, gente? Essa ideia de, não, eu vou na igreja para empatar o jogo. Não serve. Para Jesus não serve. Nós temos que entrar para vencer. O irmão estava dizendo aqui que até para o ímpar ele quer ganhar, né? Cadê o irmão aqui do para o ímpar aqui? Ali, ó. Para o ímpar, perdi. Melhor de 3. Para o ímpar, perdi. Melhor de 5. Vai até ganhar. Meu irmão, entra com essa vontade aí também para fazer a obra de Deus, viu? Porque não dá para empatar. Não dá para empatar. Não entre em campo para empatar. Porque você não vai ser vencedor. Os vencedores estão com Cristo. E Cristo toca o time para o ataque. Jesus não está segurando o resultado, não. A ideia de Jesus não é segurar resultado. A ideia do diabo é tentar segurar resultado. Jesus não. Jesus é ataque. Eu acho que a gente já está na morte súbita. Para alguns irmãos está na morte súbita mesmo, né? Mas olha, meus irmãos, para finalizar realmente agora, seja atrevido para Jesus. Atreva mais, lute mais, evangelize mais, pregue mais, ore mais, atue mais na vida do irmão, né? Olhe no olho. Aquela do cachorro, eu fiquei impressionante. Onde o cachorro está passando do meu lado, eu disse, não vou olhar para esse cachorro, não. Olha o cachorro do meu lado aqui, ela diz, não, essa palavra não é para mim. Já tem gente demais. Olhe no olho das pessoas. Olhe no olho de pessoas. E faça a obra de Deus. E aí você será vencedor. E mais do que isso, mais do que vencedor, em
Cristo Jesus. Vamos orar.